Bom dia a todos, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Então vamos lá, gente, olha só. Hoje nós vamos ver expressões numéricas, rever. Até porque vocês têm a matéria no caderno, já fizeram alguns exercícios, mas essa foi a última matéria antes da gente não se encontrar mais. Então, eu acho que antes de nós passarmos os exercícios sobre ela, é bacana a gente rever um pouquinho desse assunto que é novo para vocês e pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Então, nós vamos rever aqui expressões numéricas. Eu coloquei um exemplo que está no nosso livro de atividades, tá bom? A página 31, número 51, letra B. É esse exemplo aqui. Nós vamos fazer mais 3 exemplos nessa videoaula, tá bom? Antes de realizar esses exemplos, eu quero que vocês se atentem a esse lado aqui do nosso quadro. Esse lado que dá as nossas regrinhas. E quais são as regras da expressão numérica? As regras são a ordem que nós vamos realizar essa conta. Toda conta tem uma ordem para ser realizada. E nós temos alguns procedimentos para seguir, né? Alguns sinais de associação, algumas operações para respeitar numa ordem de o que se resolve primeiro, no que se resolve depois. Então vamos lá. As nossas regras, elas são divididas entre os sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, e os sinais mesmo, propriamente dito, que são as operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, que nós já conhecemos e fazemos muito bem essas atividades. Vamos lá? Nas nossas regras, primeiro eu vou resolver o parênteses, por segundo eu resolvo o colchete e por terceiro eu resolvo as chaves. Então, se eu tenho dentro do meu parênteses uma operação, a primeira operação a ser realizada é a que está dentro do parênteses. Depois colchete, depois chaves. Então, vocês vão perceber que nós vamos resolvendo sempre de dentro para fora, sempre do menor para o maior. E a mesma coisa vai acontecer com as operações. Multiplicação e divisão nós resolvemos primeiro e soma e subtração nós resolvemos depois. Então, se por exemplo, numa expressão numérica eu tiver vezes e divisão, qual que eu resolvo primeiro? Vocês vão resolver na ordem que ela aparecer. Não existe hierarquia entre multiplicar e dividir, somar e subtrair. Então, se aparecer, por exemplo, uma conta que você divide e multiplica, primeiro eu divido, depois eu multiplico. Mesma coisa, soma e subtração, tá bom? Mas se aparecer uma conta que eu tenho divisão e soma, qual é que eu vou resolver primeiro? A divisão, ok? Então, primeiro eu resolvo todas as operações de multiplicação e divisão e depois eu resolvo as operações de soma e subtração. Vamos ver nos exemplos? O primeiro exemplo é 68 menos colchete, 42 menos parênteses, 25 menos 17, fecha parênteses, fecha colchete. Então, dentro das nossas regras, qual é a primeira operação que eu tenho que resolver? A que está dentro do parênteses. Repito todo o resto. 68 menos 42 menos 25 menos 17, 8. Fecho o meu colchete. Agora, por que eu não mantive o meu parênteses aqui? Porque eu só tenho um número. A gente mantém quando a gente ainda tem alguma operação ali dentro. Mas quando nós não temos mais operação, a gente não precisa mais manter, tá bom? 42 menos 8 é a próxima operação que eu tenho que fazer. Por quê? Porque aqui está dentro do meu colchete. Se eu for no cantinho e fizer essa conta, 42 menos 8, eu vou descobrir o seguinte resultado, 34. Então, 68 menos, quanto que deu aqui? 34. Tenho agora algum sinal de associação? Não tenho nem mais colchete, não tenho nem mais parênteses e só tenho uma operação para fazer. Qual é essa operação? A operação de 68 menos 34, que vai me dar como resposta 68 menos 34, 34. Ok? Esse é o resultado da nossa primeira expressão. Então, vocês vão
Pessoal, então, agora nós vamos ao nosso segundo exemplo, tá bom? Nosso exemplo está agora na página 32, também do nosso livro de atividades, tá? Página 32, número 53, letra B, tá bom? Vamos lá. Esse exemplo aqui é um exemplo que tem menos sinais, né, de associação. Nós só temos aqui agora o parênteses, tá? Mas ele tem mais operações que nós vamos ter que ficar atentos quais são as ordens de resolver elas, ok? Então vamos lá. Nessa operação eu tenho apenas um sinal de associação, que é o meu parênteses. E é ele que eu tenho que resolver primeiro. Então tudo que está fora do parênteses eu já vou repetir. O 15 mais o 9 e o vezes. Vamos agora resolver quem está aqui dentro. Agora, como vocês podem perceber, dentro do parênteses eu tenho 3 operações. Eu tenho uma operação de subtração, de soma e de multiplicação. Dentro dessas 3 operações, qual é que eu tenho que resolver primeiro? A multiplicação. Então, repito, o 34 menos o 13 mais... E agora eu vou realizar a operação 22 vezes 3, que dá que valor? 66. Agora, olhando novamente para o meu parênteses, eu tenho uma subtração e uma soma para realizar. Qual das duas eu realizo primeiro? Você vai realizar como a soma e a subtração é na ordem que aparece, você vai primeiro resolver. No caso dessa questão, primeiro subtrai e depois você vai somar. Tá vendo que quando eu tenho as mesmas operações que estão na mesma hierarquia, eu resolvo na ordem que aparece. Então, se primeiro apareceu o menos, eu resolvo o menos e esse resultado eu vou somar com o 66, ok? Então, nós novamente vamos repetir o 15 mais 9 vezes e vamos resolver aqui, tá? Vamos lá. 34 menos 13. 34 menos 13, a gente vai vir no cantinho. Não precisa fazer de cabeça nada. Ok? Fazendo com toda a calma do mundo. 4 menos 3, 1. 3 menos 1, 2. Encontrei o valor de 21. 21 mais 66. Agora eu só tenho uma operação a fazer no parênteses. Essa soma aqui. Repito novamente o 15 mais o 9 vezes. E vamos lá. 21 mais 66. 66 mais 21. 6 mais 1, 7. 6 mais 2, 8. Tenho aqui o 87. Tenho agora, o que gerou para mim? Só um número dentro do meu parênteses. Então, eu não preciso do parênteses aqui. Só gerou um número, posso tirar ele. Agora eu não tenho mais sinais de associação, tenho somente o mais e o vezes. Qual dos dois eu resolvo primeiro? A multiplicação. 87 vezes 9. Então, nós vamos agora aqui no cantinho resolver 87 vezes 9. Aqui, vamos lá. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 72 com 6, 78. Ok? Então, eu tenho 15 mais 783. O resultado dessa operação é somar 783 mais 15. 5 com 3, 8. 8 mais 1, 9. 7. 798. Ok? Esse é o resultado da nossa operação da página 32. Ok? Nosso segundo exemplo.
Gente, então vamos agora ao nosso último exemplo, tá bom? De expressões numéricas. Esse exemplo já está no nosso livro didático. Se eu não me engano, eu até passei para vocês resolverem em sala de aula, mas nós vamos utilizar ele como exemplo para alguns sinais de associações que aparecem. Nesse exemplo aqui, agora aparecem os 3 sinais. Então é bacana a gente resolver para a gente poder ver o passo a passo da resolução, tá bom? Então vamos lá. Esse exemplo está na página 47 do nosso livro didático, número 1, letra G. Vamos lá? Primeira resolução dos sinais de associação, eu resolvo quem? Parênteses, colchete e chaves. Então, o primeiro que eu vou resolver é quem está dentro do parênteses. O resto, repito, sem ter dor de cabeça. Às vezes eu vejo que vocês têm preguiça de copiar e aí preferem só ir resolvendo direto. Às vezes, quando a gente repete todo o procedimento, vão aparecendo novas expressões. E aí isso a gente consegue ficar um pouco mais atento a qual é a próxima que eu tenho que resolver, tá bom? Por isso que é importante sempre repetir o que não for fazer e só resolver a questão naquele momento, tá bom? Então, 10 menos 7, 3. Terminei, repeti o colchete, repeti as chaves, tá bom? Então vamos lá. Agora eu só tenho chaves e colchete. Qual é o que eu resolvo primeiro? Muito bem, eu resolvo o colchete. O resto eu faço o quê? Repito. Então vamos lá. 100 menos 40. 5 menos 3, 2, né? E repito as minhas chaves. Agora, dentro das chaves, eu tenho 2 operações para fazer. Eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. Dentro da ordem de resolução das minhas regras de operação, qual é que eu tenho que resolver primeiro? A multiplicação. Então, vamos lá? Repito 100 menos colchete não, chaves, desculpa. 40, repito, menos 3 vezes 2 é 6. Agora eu só tenho um sinal de associação para resolver. Que sinal é esse? 40 menos 6, que é o que é as chaves, tá bom? Então vamos lá. 100 menos 40 menos 6, vamos aqui no nosso cantinho. 40 menos 6, o zero pede emprestado, 34. Muito bem? Então, eu tenho 34 como resultado, não tenho mais sinal nenhum de associação, só tenho uma operação para fazer. E essa operação é o 100 menos 34. 100 menos 34. Aqui nós vamos pedir emprestado, 6. Aqui vai ficar valendo de 9. 9 menos 3 também é 6. O resultado dessa minha operação aqui é o 66, ok? Então, pessoal, isso era um pouquinho do que eu queria revisar com vocês sobre expressões numéricas, para que a gente possa ter tirado todo tipo de dúvida. Caso ela ainda permaneça, eu peço que vocês apontem lá no post de hoje, tá? Professora, ainda não consegui entender. Ou até mesmo uma dúvida um pouco mais direta, não entendi a questão 2, a número 3, tá bom? Mas eu preciso que vocês possam ir apontando as dúvidas de vocês, porque é a partir das suas dúvidas que eu monto a minha aula da semana seguinte, tá bom? Então eu já sei se eu posso continuar com a matéria ou se eu preciso voltar um pouquinho para vocês poderem compreender. Vamos aproveitar esse tempo para poder tirar todas as nossas dúvidas e caminhar devagar, para que a gente possa ter um aprendizado cada vez mais consolidado. Então, o que nós temos que fazer hoje? Ver a videoaula, que nós acabamos de ver, e fazer as atividades no portal. Depois que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão voltar lá no portal, que tem uma atividadezinha esperando vocês, tudo bem? E um lembrete àqueles que ainda não fizeram as outras atividades. Coloquem em dia, pessoal, não custa.
Elas foram feitas com muito carinho, numa plataforma bem fácil de ser realizada, então vocês podem ir lá continuar e fazer, tá bom? É só me darem um ok e falar, professora, fiz aquela atividade que eu tinha esquecido daquele dia. Muito bem? Então, se cuidem, grande beijo e até amanhã com mais um pouquinho de aula, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.